nosso. Nilton Aparecido Stein, nascido em Ramilândia, no Paraná, ali pertinho de Matelândia, a região ali da Grande Cascavel. É filho de Ivo Stein, de Evanir Prudente Stein, mais 7 irmãos, casado com a Sandra Mara de Paula, isso? Paiva. Casado, né, com a Sandra Mara de Paiva, tem 2 filhos enteados, reside em Jacarezinho desde o ano de 2009, Colorado, que eu já sei, e hoje vai ser um papo interessante, um gremista conversando com o Colorado. A outra vez que o senhor veio, o Grêmio estava por cima, né? Agora a gente está numa baixa, né? Agora o Inter já ganhou 2 seguidas da gente, está melhorzinho na tabela, lá no Campeonato Brasileiro, mas era um irmão colorado. Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Norte do Oeste do Paraná, em 2002, habilitado em Filosofia e História, na modalidade de licenciatura plena, com experiência na área educacional, nas disciplinas de Filosofia, História, Sociologia e Coordenação Pedagógica. É pós-graduado em Especialização em Pedagogia Escolar e Magistério Superior. Ministrou cursos de extensão universitária pela UniOeste, pela Universidade Estadual do Paraná, com temas sobre filosofia, política, econômica e social. Ministrou também aulas das disciplinas de filosofia da educação e ética no curso de filosofia e filosofia geral no curso de pedagogia da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná. É graduado também em Direito pela Universidade Estácio de Sá, do campus de Ourinhos, e atualmente ocupa uma vaga no Parlamento Municipal de Jacarezinho como vereador, e agora é o segundo mandato, professor Jair? Esse é o seu segundo mandato, já como vereador, e agora decide deixar a vereança para se arriscar aí como candidato a vice na chapa Jacarezinho, União e Reconstrução, encabeçada pelo Dr. Sérgio Faria. É também filiado ao Partido dos Trabalhadores. Como eu devo chamar? Professor, vereador, apenas Nilton, mas professor e vereador Nilton Stein, seja muito bem-vindo ao programa Cidade Aberta. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela sua disponibilidade em estar aqui para conversar com os nossos ouvintes, com os nossos eleitores e com a população de Jacarezinho. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês aqui na Rádio Cidade, no programa tão bom, algo para nós aqui em Jacarezinho, essencial, que é esse debate da Cidade Aberta. E assim eu quero parabenizar, em primeiro momento, a iniciativa sua de fazer esse debate com os candidatos a prefeitos, também a vice, como você falou muito bem agora há pouco, na história do Brasil, né? Se pegar desde o tempo aí da República Velha no Brasil, né? Sempre o vice teve destaque, né? Ou para o bem ou para o mal. Ou para o bem ou para o mal. Bem ou para o mal, né? Temos também que trabalhar isso. E, geralmente, nas prefeituras, dá muito destaque ao candidato a prefeito. Mas nós sabemos, quando você tem uma equipe muito boa, uma equipe com condição, com conhecimento, e ter uma pessoa que seja o vice-prefeito, né, a gente pode, com certeza, buscar muitos recursos. Hoje, por exemplo, é essencial, Jacarezinho, que nós tenhamos alguém que seja do Partido dos Trabalhadores, como nós chamamos hoje, Marcelo, a Federação Brasil da Esperança, criada em 2022. O que é essa federação? É uma união de partidos? Além do PT, quais são os partidos que compõem? Perfeito. A lei eleitoral hoje, ela permite que os partidos disputem de forma unitária, né? Sim. E também que faça sua união, né? Que são as federações. Então, em 2022, o PT, junto com o PV e PCdoB, resolveram formar uma federação que ela vai existir, ela tem que existir por lei, até 2026, na próxima eleição do governo federal, do presidente da República. Então, até 2026, nós temos uma federação chamada Brasil da Esperança, ao qual estão o PT, PV e PCdoB. Então, hoje, aqui em Jacarezinho, é interessante que nós não temos candidatos a vereadores do PV e nem do PCdoB, só temos do PT. Mas se você for em Cambará, por exemplo, em Baiti, eu estive em Cornélio agora, na quinta-feira, né? Debatendo lá com nossos candidatos a vereadores lá em Cornélio, e lá você vai ver que tem candidatos, né, do PV junto, né? Então, assim, é uma federação partidária. Então, a lei permite isso. Então, até 2026, o PT, nós chamamos de Federação Brasil da Esperança, né? Então, isso é muito importante.
E hoje aqui conosco, né, falar sobre a nossa campanha, a minha sair da condição de candidato a vereador, que eu podia ser candidato a vereador. Né? Eu estou dois mandatos. Tem uma aceitação muito grande na cidade, graças a Deus, é o trabalho com honestidade, competência, né, que a gente vem fazendo, né? Então, assim, a gente tinha uma chance muito grande de ser reeleito como vereador na cidade. Inclusive aqui na Paraná, pessoas me falam, mas professor Newton, por que você vai sair de vice-prefeito? Podia continuar como, né, a nossa voz na Câmara de Vereadores. E a gente sempre associa a sua pessoa à sua defesa pela educação. Perfeito. Sempre como professor que o senhor é, né? E está sempre engajado, envolvido nos temas, nos debates voltados para a educação. E sabemos que o senhor goza de um grande prestígio, principalmente entre os professores da cidade, né? Perfeito. E assim, eu me coloquei como candidato a vice, primeiro por quê? Porque nós temos um governo federal. Um governo federal que vai poder trazer para Jacarezinho muitos recursos. Eu, como vereador, isso aqui, qualquer pessoa pode ir na Câmara Municipal e solicitar lá, que está tudo lá, de forma oficial, para as pessoas poderem pesquisar. Perguntar qual o vereador que trouxe mais recursos para Jacarezinho nas últimas 2 gestões? Professor Newton. Só para esse ano chega a 3 milhões de reais da Itaipu, sem falar de ônibus escolar, sem falar de trator para agricultura. Então, são várias coisas. O senhor teve um papel, então, preponderante na vinda desses recursos? Não foi um mérito exclusivo da gestão do Executivo? Como legislador, o senhor também teve uma mediação. Isso é importante que a população saiba. Eu quero fazer um parênteses aqui. É muito triste isso, né? Porque eu consigo os recursos, a gente traz os recursos, e o prefeito nunca teve, né, a humildade de falar assim, olha, chama o vereador Newton lá para poder a gente entregar o ônibus escolar. Chama o vereador Newton lá para a gente falar sobre os recursos da Itaipu. São 24 nascentes que nós vamos recuperar aqui na Pezinho do Itaipu. Asfalto para a zona rural. Eu consegui. Energia fotovoltaica para 2 escolas. A recuperação, revitalização do campo da Vila Maria, chamado Vila Silas. Foi lá inaugurar, eu estava lá, não teve a humildade de falar assim, olha, os recursos que ele conseguiu foi o vereador Newton. O ônibus escolar aqui na frente da prefeitura, não teve a humildade de falar assim, olha, esse ônibus está aqui porque o vereador Newton conquistou para nós. Então, o prefeito nunca teve essa humildade. O senhor atribui isso ao quê? Infelizmente, o que acontece... Essa omissão. O que acontece em Jacarezinho, né? Vou falar, é uma cidade. Jacarezinho, assim, se eu sou da oposição, nega tudo. Quantas indicações eu fiz para o prefeito municipal aqui de Jacarezinho? Nenhuma foi atendida. Esse prefeito não me atendeu em momento nenhum. Tem alguma, assim, que o senhor, de grande relevância, que o senhor considerava de extrema importância, que não foi atendida? Por exemplo, vou até citar para você aqui, Marcelo, que é para nós, você falou da educação, né? Mas olha só, a lei 3.715/2019, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo cultural a artistas locais nas áreas da dança, música, literatura, teatro, cinema, pintura, escultura e arquitetura. Eu conversei com eles, a FETEX está aí, a prefeitura que basicamente paga toda a FETEX, né, porque não é igual nas outras cidades, que tem a sociedade rural, que organiza as festas das outras cidades, aqui não. Que tudo que organiza é a prefeitura. Não é iniciativa privada. Não, tem a associação lá hoje, né, e pega para poder fazer a festa, que é a nossa FETEX, a Associação Cultural e Eventos, mas quem paga tudo, basicamente, é a prefeitura, certo? E quem fica com o lucro, nós não sabemos, nós estamos questionando isso como vereador. O ônus, então, sempre fica por conta do Poder Executivo. E essa lei fala o seguinte, antes do show, veio o artista X para cá, o grande show, colocar os nossos locais para fazer uma apresentação. Para dar uma vitrine, um espaço. Solicitei isso ao prefeito, para fazer isso. O que ele fez? O ano passado colocou num canto, e esse ano foi pior ainda na FETEX, que colocou num barracão lá no fundo, e nossos artistas locais ficaram escondidos. Inclusive, fui questionar isso, porque a lei de minha autoria, infelizmente, não dá incentivo a nossos artistas locais. Então, assim, tem outras indicações que nós Abrindo um parênteses, a Feira do Rolo está virando esse espaço, né? Você já esteve lá? Já está virando um espaço naturalmente, os artistas estão indo lá para se apresentar. Sim, muito legal, muito bom. Outra questão é a seguinte, uma outra lei nossa aqui. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa de atendimento à criança e adolescente com transtornos de aprendizagem. Ou seja, o que essa lei estabelece?
que a Prefeitura Municipal, via a Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, ter especialistas, profissionais, para atender essas crianças, que nós sabemos que, infelizmente, está aumentando cada vez mais, não em Jacarezinha, no mundo. Inclusive, se você pegar o filósofo Christian Sturck, que escreveu um excelente livro, porque essa vida hoje das telas, frente de tela celular, computador, é isso que ele está levando cada vez mais a transtorno de déficit de aprendizagem. E a gente precisa resolver essa questão. Tem uma lei com profissionais até hoje, não colocou o programa para atender as nossas crianças. Então, são várias questões que nós temos, que indicação, né, são leis que a gente solicita e que as coisas não andam, infelizmente, aqui em Jacarezinho. Então, assim, eu fui 2 vezes, sou ainda vereador, está acabando o mandato, e eu descobri uma coisa, a minha experiência, estudando, entendendo. Já tinha comigo, Marcelo, que eu não seria candidato uma 3ª vez a vereador. Por que uma 3ª vez? Eu tenho que dar espaço para as outras pessoas. Eu defendo a democracia. E quando você defende a democracia e fica sempre as mesmas pessoas no poder, isso não é democracia. Tem que ser plena. Eu tenho que dar oportunidade para outras pessoas do PT, no caso da Federação Brasil da Esperança hoje, para também para ocupar esse espaço. Eu posso até voltar em 2028, mas nesse momento eu não poderia concorrer uma 3ª vez para vereador. E como eu aprendi muito, e descobri uma coisa, 95%, eu falo para você, posso estar errado aqui, do poder de uma cidade está na mão do prefeito. E quem está no poder executivo. Conversei com o Dr. Sérgio, nós fizemos um plano de governo que está aqui, tem 61 páginas, e contempla várias e várias coisas para o nosso município, um estudo técnico, detalhado aqui no município de Jacarezinho, em todas as áreas, está aqui, fala sobre nossos animaizinhos, né? A proteção deles, violência contra a mulher, tem muito em Jacarezinho, você viu o que aconteceu há 15 dias atrás, né? Então é muito triste. Então, assim, fizemos um estudo, escrevemos um plano de governo para todas as áreas. Por quê? A experiência que nos levou como 2 mandatos de vereador. Se eu quero executar, se eu sei que o poder está na mão do chefe do Poder Executivo, conversei com o Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio acatou esse plano de governo aqui e ajudou a escrever junto comigo. Boa parte aqui que é da área de saúde, Dr. Sérgio, área de educação, cultura, esporte, cidade resiliente, cidade inteligente. Ele tem que preparar Jacarezinho para o futuro. Jacarezinho está parado no tempo. Por isso que eu me coloquei como candidato a vice, para ajudar o Dr. Sérgio e, ao mesmo tempo, buscar recursos no governo federal, porque está com as portas abertas o governo federal para a gente. Só falta ter projeto. É alguém que esteja em Brasília fazendo política para trazer esse recurso para Jacarezinho. O candidato do seu adversário disse que gosta de uma boa relação com o governo federal. Isso tem... Olha, eu não vou falar que procede ou não procede, mas eu falo para vocês, se tivesse uma boa relação, nós teríamos muitas coisas em Jacarezinho hoje, como está acontecendo em várias partes do Paraná, em várias cidades. Uma questão. Vamos falar do PAC 3, do governo federal. O PAC 3 são 7 bilhões de reais que o governo federal está encaminhando para o Paraná, para estruturação, asfalto, habitação, em várias áreas. Ele manda para o governo do estado e o governo do estado vai repartir para o estado. Isso está gravado na tribuna da Câmara. Jacarezinho não vai receber nada, porque o governo do estado do Paraná encaminhou para o litoral, região oeste, região nordeste, certo? Até eu fiz uma brincadeira e é verdade. Do PAC 3, a única coisa que veio para Jacarezinho, e o Marcelo Palhares estava em Brasília, junto com o Ratinho, no dia que leiloaram a nossa ouvida do pedágio. Estava lá, tem a foto de lá. Então, do PAC 3 para nós só veio o pedágio, não veio mais nada. Casa popular, até agora nada. O pessoal da pedreira, que foi prometido um monte de coisa para eles, inclusive casa, não fizeram nada. Né? O AME, que foi o Dr. Sérgio conquistou, que seria aqui no centro, ali no Parque Ecológico, perto do State, né? Levou lá para o outro lado, né, da cidade. Então, assim, se eu começar, então, que relação é essa? Que nem que o governo do estado consegue trazer nada para cá. Imagina o governo federal. Até agora eu não vi nada de Jacarezinho, a não ser os recursos que eu consegui, como vereador, com a Itaipu, com a reforma do campo, lá que eu falei para você, e outras coisas como ônibus, recurso para a saúde, mas eu não vi nada. Eu estou na Câmara Municipal aqui, na gestão do Marcelo Palhares, mas até agora não chegou nada para a gente poder aprovar do governo federal. Inclusive, vou falar para nós, mas estão faltando X e Y.
O único asfalto que é projeto do atual prefeito é o Jardim Europa. Agradeço, que foi uma indicação que eu fiz ainda no Dr. Sérgio, certo? Na época, o Dr. Sérgio estava no final de mandato, porque qual que é a indicação? Como o Jardim Europa é considerado um bairro nobre, então você não consegue recursos de fins sociais para asfaltar, fazer galeria. Então, o que você tem na Constituição Federal? Que nos permite taxa de melhoria, fazer contribuição de melhoria, né? Taxa de melhoria. E aí o prefeito pode buscar um dinheiro emprestado, certo? Pede para a Câmara autoriza, nós autorizamos 10 milhões em empréstimos. Quem vai pagar é o município de Jacarezinho, não é governo do estado, não é governo federal. Claro, tem que ter o aval do governo do estado para poder autorizar o empréstimo. Mas a Europa, perfeito, indicação nós temos no passado, que está sendo realizada agora, certo? Com empréstimo nosso. Se tivesse condições, se fosse um governo, um prefeito, tivesse uma relação boa, como se fala, com o governo federal e o governo do estado, nós tínhamos conseguido esse recurso sem precisar pagar. Professor, mas um parênteses, eu noto que esse tipo de informação quase não chega. Posso estar muito equivocado, mas a população não tem muito acesso. Nós temos alguns portais de notícias, outras emissoras de rádio. O que acontece que esse tipo de informação, por exemplo, essa questão da verba do Itaipu, interessante, por exemplo, a própria Câmara não dispõe de um projeto de comunicação para levar essa informação para a população, engajando, envolvendo os órgãos de imprensa, porque o senhor está trazendo informações muito importantes, esclarecimentos muito substanciais, e a população, na maioria das vezes, fica alheia a esse tipo de informação, né? Eu vou fazer aqui pegar dois caminhos aqui para a gente explicar o que está acontecendo. Primeiro, fazer uma crítica à Câmara Municipal de Jacarezinho. Eu sou vereador e sou crítico também ali. Quando o atual presidente assumiu, a primeira coisa que ele cortou foi que a rádio educadora aqui, né, que ele transmitia toda a sessão da Câmara ao vivo. E a Câmara pagava um valor para ele transmitir para a rádio educadora. O atual presidente cortou a transmissão e a população ficou sem acesso às nossas falas na Tribuna Livre. E nós falamos sobre isso na Câmara de Vereadores. Tendo uma rádio comunitária na cidade. Uma rádio comunitária que podia transmitir e repassar para vocês, né? Com outras, como a rádio da cidade não visa lucro, né? Associação, quer dizer, teria outros meios, talvez, a Câmara poderia utilizar na questão de isonomia dos recursos, de uma melhor a gestão na aplicação desses recursos com mídia, por exemplo. Né? E a segunda questão é que nós temos uma assessoria de imprensa e comunicação, mas que, infelizmente, não faz o trabalho como deveria fazer. É uma assessora, que está dentro da Câmara, é minha amiga, né? Mas deveria fazer, e quem que tem que fazer, quem tem que cobrar? Claro, é a mesa diretiva da Câmara. Então, nós temos 4 vereadores lá que dirigem a Câmara Municipal, mas que não faz a demanda para que a nossa assessora de comunicação ela paute a imprensa. E a imprensa poder pautar eu não vejo nos portais da cidade nem pouca. Se tenho, eu confesso de verdade que, como diz na linguagem popular do jogo de baralho, passei batido. Porque não vejo, assim, a gente procura, verifica o que tem da Câmara de Vereadores, as ações dos vereadores, a gente quase não encontra informação nesse sentido. Considerando a efetividade, né, como o senhor vem trazendo, a quantidade de emendas, de projetos, que são debatidos e discutidos ali no Parlamento do município. Perfeito. Então, a falha está onde? Está na Câmara Municipal, está na mesa diretiva da Câmara. Inclusive, 2 vezes o candidato a presidente da Câmara foi derrotado nas 2, porque... O senhor está falando dessa já cortando, dando de Jô Soares aqui, né? O senhor iniciou sua conversa, né? Parece já pensando na possibilidade, caso a sua chapa seja eleita, de exercer algum protagonismo, né, ao lado do Dr. Sérgio, caso ele venha a ser eleito, né? Eu queria que o senhor explicasse, assim, na sua visão, para o nosso ouvinte, para o eleitor que está agora sintonizando a Rádio Cidade, na sua visão, qual é a função de um vice-prefeito? Porque muitas vezes a gente nota as pessoas que ocupam o cargo de vice, elas não exercem algum protagonismo, elas se excluem. Temos, inclusive, experiências recentes na própria cidade de Jacarezinho, né? Onde, talvez por opção, talvez por alguma articulação política, algum acordo,
a gente não vê o vice, muitas vezes, exercendo algum papel mais efetivo, mais substancial no governo. Caso a sua chapa seja eleita, como é que vai ser seu estilo? O senhor pretende ser um vice-prefeito mais presente, mais atuante? Prefere estar mais engajado? E aí eu puxo, né, porque o seu partido, nas outras duas gestões do Dr. Sérgio, fez um papel de oposição. Inclusive, concorreram a chapas, né, na época do Dr. Sérgio, a Tina Tonetti. E como é que foi acontecendo essa aproximação, essa articulação, que hoje a gente possa ter, até outrora, a gente pensava em Dr. Sérgio como uma oposição do seu grupo político, e de repente começou a haver esse diálogo, essa conversa, essa aproximação, que corroborou agora com a união desses dois grupos políticos da cidade. Então, o que esses dois grupos agora têm em comum? O que vocês estão buscando em comum para a cidade de Jacarezinho? Quer dizer, parece que tem um ideal aí que falou mais alto, que fez com que vocês cedessem os lados e pudesse dizer, não, a gente precisa unir os esforços em prol de uma causa, né? Eu queria que o senhor conversasse um pouquinho, explicasse para o nosso ouvinte o seu papel como vice, como o senhor pretende atuar, e como é que foi essa articulação que corroborou para hoje haver essa composição do Dr. Sérgio e o seu grupo político? E muito, muito boa essa pergunta, que a população vai poder entender agora o processo, né? Para começar a buscar, as pessoas têm que entender e ter o conhecimento, o significado da palavra política, né? Exato. Essa buscar o bem comum, né? Na cidade, inclusive, né? Polis, né? Claro, buscar o bem comum da nossa cidade, né? Exatamente. E hoje nós temos o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o vice do PT, da Federação Brasil da Esperança. O Geraldo Alckmin, né? Isso mesmo. Governador. Doutor Sérgio, sempre eu falo, não importa quem está no Poder Executivo. Se eu estou no Poder Legislativo, o Poder Legislativo tem que ter autonomia ao Poder Executivo e não ser um puxadinho como é hoje, certo? Então, o Poder Legislativo hoje, basicamente, é um puxadinho do Poder Executivo. Faz aquilo que o prefeito manda sem analisar, sem ter criticidade. E eu sempre busquei informação em todos os projetos que o Dr. Sérgio encaminhava como prefeito na segunda gestão dele. E nós, do Partido dos Trabalhadores, nós temos um plano de governo. Não, o plano de governo foi criado só para ele concorrer. Nosso plano de governo, ele nasce lá atrás. Nasce muito lá atrás. Nasce aí no tempo de Getúlio Vargas, nasce no tempo do João Goulart, nasce com Brizola, e vai se tornar a Via Campesina. Pensamento centro-esquerda trabalhista, a Igreja, né? Católica, sim, a partir das comunidades eclesiais de base. Os sindicatos vão se unir na década de 70. Exato. E vão criar o Partido dos Trabalhadores. Então, o plano nosso de governo, 80, nasce, né? imagina, ele é fundado em 80, né? E assim, a gente tem todo um plano de governo pensando no povo, pensando nas pessoas, pensando na questão da humanização do setor público. Então, não é um plano de governo que você vai construir de uma hora para outra. Inclusive, nós temos a nossa fundação, a Perseu Abraham, e tem tudo lá. Todos os planos, a gente pensar numa cidade onde todas as pessoas são inseridas. Não marginalizadas, não excluídas, mas inseridas. Nós temos um plano de governo que não é como pequeno pessoas, que comanda a cidade e pega os impostos nossos e se torna proprietários. Não, nosso plano de governo ele é histórico. Marcelo, ele é histórico. Porque a gente nota historicamente que às vezes alguns grupos, pedindo uma parte, alguns grupos políticos, não sei se isso se confirma em Jacarezinho, mas é comum isso ser notado nas cidades, a velha aristocracia. Perfeito, do governo de poucos. Sim. E a periferia, a base. Eu vi um prefeito uma vez dizer, ele falou para mim assim, Moia, quem precisa de prefeito é o pobre. Perfeito, perfeito. Sem nenhum demérito ao rico, sem nenhum demérito que conquistou com trabalho, a maioria das vezes, né? Tá lá, não é por acaso, ele conquistou as suas posses, mas ele precisa pouco da prefeitura. Ele não usa um posto de saúde, ele não põe o filho na escola pública, ele não mora no bairro da periferia. Então, eu entendo o que o senhor está dizendo, que talvez assim, é importante que a população saiba quem realmente precisa do gestor são as comunidades
que mais necessitam, né? Os bairros, a periferia, a necessidade da infraestrutura, do saneamento, da saúde, da boa escola, né? Eu vou falar para você que, eu falei um parênteses aqui no seu comentário, que é muito importante, que o próprio Lula fala, né? Nós temos que governar para todos e para todas, não importa a classe social. Sim. O que a gente tem que fazer, naquilo que a gente arrecada enquanto poder público, é saber distribuir para todos e todas. Distribuir. Então, isso é uma fala do Lula. Então, a gente tem que governar para todas as pessoas de Jacarezinho, não para um pequeno grupo. A gente está percebendo nessa última gestão. Então, assim, nós temos um plano de governo. Quando o Sérgio, eu fui crítico ao governo dele. Sim, fui crítico ao governo dele. Na Câmara, tem lá tudo, está lá, oficial na Câmara, para quem quiser, lá, né, e averiguar, está lá. Todas as minhas falas ao governo Sérgio. Por quê? Eu penso a administração que vai para além de um setor. Eu tenho que pensar todo o setor da cidade. E fazer a crítica àquela administração do Dr. Sérgio. Quando eu fui vereador, o Dr. Sérgio era prefeito. Inclusive, Marcelo, uma coisa interessante, e 2 vezes pediram a cassação do Dr. Sérgio na Câmara de Vereador por questões políticas. Na hora H, as pessoas até pensavam, Milton, é política, é oposição ao Sérgio e vai votar para caçar o Sérgio. Meu voto, as 2 vezes meu voto salvou o Sérgio porque era incoerente. O pedido de cassação era somente política. Eu não vou trabalhar como politicagem, eu trabalho como política. E, professor, abrindo parênteses, longe da questão da política partidária, política é o debate das ideias. Perfeito. É pensar as cidades, né? É o diálogo. É o diálogo. É um grande, que eu sou muito admirador e leitor assíduo de Nelson Rodrigues, quando ele se refere que toda unanimidade é burra. Então, acredito que vocês agora, com o papel de oposição, estejam exercendo um papel salutar, saudável para a democracia da própria cidade, do contraponto das ideias. Quando você fala crítica, certamente que você olhava o prefeito, então, o prefeito como inimigo. Sim, né? E essa acho que é a grande falta de maturidade que existe, porque às vezes as pessoas que entram para a política, de olhar o adversário como inimigo. Não, ele é meu adversário no embate das ideias, das propostas. E, de repente, olha só, vocês conseguiram agora unir muitas ideias em comum, certamente existem também as divergências, mas em prol de um bem comum. Quer dizer, a beleza da política repousa nisso, nessa capacidade do diálogo, da aproximação, mas da contestação também, né? Isso é bem interessante. Então, o que nos uniu? Inclusive, a nossa ideia, força, né? Nosso tema, né? É união e reconstrução. Por que unir? Unir essas 2 forças antagônicas, críticas, como nos ensinou a filosofia, a lógica da filosofia, que é a tese e a antítese para chegar numa síntese. Chegamos numa síntese, que é o nosso plano daqui, nosso plano de governo, que vai ser muito importante para a cidade de Jacarezinho. Está protocolado lá no fórum, pode procurar o fórum, está lá, nós estamos divulgando, está aqui nosso plano de governo. Só não mandamos imprimir vários na cidade, porque é muito grande. Volumoso. Quantas páginas? São 61 páginas. Sim. Então, esse nosso plano de governo, né, que tem todas as áreas. E foi pensado, foi planejado, houve muita conversa, imagino poucas reuniões para... E o PSB, sabe que é um partido co-irmão do PT, né? Ele compartilha de várias ideias que nós, petistas, trabalhamos. A saída do Geraldo Alckmin do PSDB houve um grande esvaziamento, né? Depois dos escândalos envolvendo a Aécio, Beto Richa, as lideranças mais antigas do PSDB, é um partido que se enfraqueceu bastante do cenário, né? Ele perdeu muita força nos últimos anos. Perfeito. Daí, com o Sérgio aqui, PSB, o PDT que está junto conosco, que é a base do governo federal, né? É a oposição aqui no Paraná, na Assembleia Legislativa, com o Gora, deputado Gora. O PSB trabalha junto e muito fechado com o governo federal, com o vice-presidente. Então, assim, por que não unir forças? Vocês não estariam desassistidos, quer dizer, essa história de, olha, não tem relação com o governo do Estado. Eu acho que o doutor Sérgio também, ele comentou aqui na entrevista de uma boa relação com o vice-governador, inclusive, né? Correto. Então, o doutor Sérgio tem uma relação muito franca com o ex-governador e com o governador agora. Inclusive, quando ele faz o AME, tem os vídeos tudo gravado, de deputado federal, do ex-governador falando, certo? O doutor Sérgio tem uma relação muito franca com o Estado do Paraná. Como nós temos essa relação partidária, né? Além de partidária ainda,
uma relação muito próxima, política e de amizade, que eu tenho com os deputados federais, né? Tanto hoje, imagina o presidente da Itaipu, o Enio Velho, aí eu ligo para ela, se eu quiser, eu posso ligar para ele, converso com ele a qualquer momento. Inclusive, nós estamos trabalhando agora para a questão do assentamento lá do pessoal acampado, lá na Laranjal. Vai sair, felizmente, vai sair agora. Esse povo vai ter a sua terrinha para poder trabalhar. Estamos organizando. Veio o BNDES agora poder pagar pela fazenda, porque é tudo pago. O pessoal pensa que não, mas é pago. Sim. E automaticamente aquelas pessoas vão ser assentadas, vão ter que pagar também, né? Uma quantia pequena, mas paga. Então a gente tem uma relação muito grande. E unindo essa união entre eu e o Dr. Sérgio aqui, PSB e Federação Brasil da Esperança, né? Eu posso falar para você. Então, essa afinidade que nós chegamos, claro, sem crítica não ia chegar a lugar nenhum, porque eu e o Sérgio, nós debatemos muito antes. Eu acatei algumas coisas, ele acatou outras, eu não aceitei algumas ideias, não aceitou outras, e assim fomos, até chegar nessa união. No consenso, e esse consenso democrático, defendendo a democracia, que nós vamos governar para fazer política. Professor, para fechar esse bloco de temas políticos, para entrar mais precisamente na questão de ideias e projetos da sua chapa e também da sua atuação como vereador, né, as emendas que o senhor já conseguiu aprovar dentro da Câmara. E aí, em relação ao engajamento da ex-prefeita Tina na campanha de vocês, o que o senhor pensa a respeito disso? Tem notado assim, uma certa modéstia da parte da ex-prefeita em relação ao engajamento. O senhor acha que isso... que leitura que o senhor faz dessa possível ausência ou, digamos, distanciamento da ex-prefeita em relação a essa caminhada política de vocês nesse período de campanha? Sim, muito interessante a pergunta, que a população está cobrando muita gente falando na Jacarezinha, né? Durante a nossa campanha. A nossa ex-prefeita, Tina Tonetti, é a nossa secretária de organização do Partido dos Trabalhadores aqui de Jacarezinha, o qual eu sou presidente. O que aconteceu dessa vez? Como nós deixamos uma chapa, eu, Dr. Sérgio, eu como vice, Dr. Sérgio como candidato a prefeito, e a Tina Tonetti, ela já tinha falado que ela não queria disputar. Dessa vez, a eleição da Jacarezinho, abrindo espaço para a gente debater com outros partidos o que aconteceu, né, com o PDT, aconteceu com o PSB. Por quê? Porque ela está começando o escritório dela agora, a história de advocacia. Ela está na assessoria do deputado estadual, o Arilson Fiorato. Você vai estar aqui, viu, Marcelo? Quarta-feira, às 2h da tarde, no comitê. A Tina vai estar lá, junto com o deputado. E a Arilson Fiorato, quarta-feira agora? Quarta-feira, às 2h da tarde. E ela também está prestando assessoria para o Zé Isaac, que é prefeito do PT em Santana do Tararé. Ela está com muitas atribuições, né? E sem falar ainda com as questões de doença na família, né? Passou com o pai, com a mãe, com o pai. E você sabe, é só ela e o Felipe. Ela não tem mais irmãos, né? São só os dois. O Felipe não mora aqui, está morando em São Paulo. Então, ficou tudo para ela. E sem falar que tem uma criança agora chegando na adolescência, né? Que é o filhinho dela. Então, assim, é muita coisa para ela. E ela precisa, tem que sobreviver, né? Ela falou assim, olha, se eu tivesse ser candidata, eu tenho que solicitar a minha exoneração do cargo de assessoria. Meu escritório fica parado, né? Porque é campanha. Então, assim, dessa vez eu só vou dar o apoio para vocês, vou estar apoiando a gente, certo? Está caminhando com vocês, só não tem um tempo para estar aí. Eu acho que assim, não tem muita atividade para ela, mas ela está ajudando a gente, gravou um vídeo mostrando o apoio dela para nós, certo? Então, a Tina Tonetti está conosco. A população fica sossegada. E esse governo, Dr. Sérgio, professor Nilton tem, também vai ter, inclusive está aqui, ó, no plano de governo, a Tina Tonetti, que vai estar junto com a gente para administrar e governar. Como é que está, professora, o contato com a população, vocês percorrendo os bairros, como é que está a receptividade do povo, das pessoas? Estão sentindo? Nossa, eu vou falar para você, Marcelo, é uma coisa muito interessante. Porque a população já percebeu que nossa campanha são com pouquíssimos recursos. Pouquíssimos recursos. Mais mesmo dos partidos que encaminharam para nós, como o PT, o PSB, né? O PDT, que encaminhou só para as mulheres, né? Entra vereador, então é pouquíssimo recurso. Então a gente não vai fazer essa loucura que está a cidade de Jacarezinho,
gastando muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, igual o nosso adversário está fazendo. Então, claro, vamos colocar nosso Windy Banner, né? Estamos com a rede social trabalhando, o Dr. Sérgio Newton está indo nos bairros, cada bairro que nós chegamos, assim, é muito gostoso ver a população nos procurando, e principalmente o Dr. Sérgio, para conversar e para já externando o apoio, Dr. Sérgio, nós estamos contigo, né? Então a gente não vai fazer loucura, a gente não vai gastar o que nós não temos por causa de uma campanha, porque nós estamos aqui para administrar a cidade para todos e todas. Nós não estamos aqui para fazer essa loucura de gastar demais, depois ficar com dívidas. Um dia a conta vem, né? Um dia a conta vem, e alguém vai ter que pagar. E nós não vamos... Mas o prefeito disse aqui que está pagando do bolso dele. Não, tudo bem, é direito dele, ele é empresário, ele colocou que ele tem um patrimônio de 10 milhões de reais. Eu não tenho patrimônio nesse valor. O doutor Sérgio também não tem um patrimônio nesse valor. Nós não vamos colocar dinheiro no nosso bolso, né, numa loucura. Porque nós estamos trabalhando com os recursos... A sua opinião, o que leva uma pessoa a aplicar tanto dinheiro num projeto de política, por exemplo? Posso trabalhar aqui com a filosofia? Deve. Projeto de poder. Michel Foucault já nos ensinou no livro Vigiar e Punir. Vigiar e Punir, e microfísica do poder. Exatamente. O poder, quando a pessoa chega ao poder, ela quer ficar constantemente no poder, certo? Ela quer mais e mais poder. É uma coisa que nós não podemos ser apego, como nos ensinou Jesus Cristo. Não ter apego a essas coisas. Não acha que, de repente, 5 anos para o executivo era sem reeleição, era como funcionou já há um tempo? Eu defendo essa tese. Que não tem reeleição. Claro, o grupo pode lançar um outro candidato, apoiar, como o senhor falou da ideia do reciclar, né? Sim. As lideranças. Eu defendo que a reeleição acaba tendo a máquina, né? Que vai, por mais que tenta se isentar, se neutralizar, mas está dentro da estrutura, né? Na minha discussão política, nas minhas aulas de filosofia política, né? A gente fala ministrando, os cursos de formação política, sabe que eu sou uma pessoa que eu viajei já o Paraná inteiro para dar aula ministrar cursos na área de filosofia política, né? E assim, algumas coisas muito importantes que a gente tem que mudar o nosso sistema político no Brasil. Ou ausentar-se aos 6 meses, o gestor passar o cargo para o vice, de repente, exemplo, caso, como aconteceu com governadores, por exemplo, vão sair pleitear cargo para o legislativo, eles se ausentam 6 meses antes, né, do mandato. Não seria por aí também, se o caso, tentando uma reeleição, se afastar do exercício, poderia ser mexer na lei para que ele se afaste, a exemplo de outros, se ele fosse se candidatar para outros cargos, ele teria que fazer isso, mas olha, eu quero continuar, quero ir para a reeleição. Bom, do ponto de vista de democracia, nada impediria. Mas então deixasse 6 meses antes do mandato, passaria para um vice, ou para o presidente da Câmara, caso o vice decida ser candidato também, e aí assume, né, um outro gestor, e aí deixa esse gestor liberado para se dedicar exclusivamente ao pleito, né? Sim, e aí vem a questão que a gente fala, né, a gente defende. Por que a gente tem que pensar no sistema político brasileiro ter uma mudança? Principalmente no poder executivo. Porque quando eu estou no poder executivo e vou para a reeleição, então eu tenho toda uma máquina trabalhando. Eu sou atual prefeito, eu sou atual governador, eu sou atual presidente. E olha que é muito difícil não ser reeleito. Muito difícil. Na história do Brasil só tivemos uma pessoa que não foi reeleita pelo péssimo governo. Eu acompanhei um caso, abrindo parênteres, eu morei no Rio Grande do Sul. E aconteceu uma coisa muito sui generis, assim, muito fora da curva. O governador Germano Rigoto, com 88% de aprovação pública no governo, e não conseguiu a reeleição. Ficou em terceiro lugar, perdeu para Ieda Cruz, né, que tinha sido ministro do Itamar, e o Olívio Dutra foi para o segundo turno com ela. E até então, o primeiro governador a ser reeleito na história do Rio Grande do Sul agora foi esse atual governo que está lá, recentemente. Mas é um caso muito fora da curva, né? Quer dizer, tem uma aprovação, população, isso aconteceu com o Antônio Brito, isso aconteceu com o Alceu Colares, saiu assim com uma aprovação absurda do governo, mas não conseguiu ser reeleito. O Rio Grande do Sul, a gente estuda, na história... É algo fora da curva, é a parte, né? Mesma coisa o ex-presidente do Brasil que não foi eleito, né? É muito raro isso acontecer. Porque desde quando o Fernando Henrique Cardoso trouxe para o Brasil a tese da reeleição, que foi lá em 96, 97, eu não lembro bem o ano, ele foi reeleito em 98, né? Até então, ele ficou 2 governos,
O Lula ficou 2 governos, a Dilma 2 governos, sofreu o impeachment depois de 2016, né? Deu o vice, assumiu, né? O Michel Temer, mas o único que não foi eleito foi o Bolsonaro. Então, assim, é muito difícil, porque você tem uma máquina trabalhando, muito forte trabalhando. Então, quem vai se colocar como oposição não é fácil. Mas a oposição tem uma coisa interessante. Nós estamos falando até agora da crítica, né? O nosso papel, além de buscar a vitória, porque nós temos um plano de governo, como eu mostrei, a gente também tem que fazer a crítica à atual administração. E as pessoas que entendem a crítica sabem que pode melhorar a sua condição de vida e dos outros também. Por exemplo, eu, Newton, eu como professor, sempre quando tinha crítica à minha forma de trabalhar, eu buscava melhorar a minha forma de trabalhar. Então, por isso a crítica é muito importante. Quando você quer escutar a crítica. Agora, quando você não quer escutar a crítica, você não aceita a crítica, e só tem na sua cabeça um projeto de poder acima de tudo, né? Nem e muitas vezes nem responder quer, né? Às vezes não quer ser questionado. Quantos requerimentos que eu fiz na Câmara de Vereadores que chegou para mim com resposta muito, assim, muito subjetiva, sem fundamentação, sim, muito triste que eu percebi na Câmara de Vereadores, né, nessa gestão. Então, assim, a gente precisa de algo mais. A população está cobrando a gente, vereadores. Nós então, vamos pegar a carona que o senhor está dizendo, que o senhor tem ressaltado pontos como educação, valorização dos trabalhadores na educação, que é uma bandeira que eu acompanho de perto, o senhor sempre levantou, a defesa dos servidores públicos, emprego, renda, saúde, né? Queria que o professor expusesse para os nossos ouvintes aí, quais são as principais ideias da sua chapa, o professor está com um plano de governo aqui, né? As suas propostas, e, claro, falasse também da sua vereança. O senhor trouxe aqui um descritivo, uma minuta com todas as suas emendas, se o senhor quiser citá-las, mencioná-las, qual foi a sua atuação como vereador, né, nesse atual mandato, e as principais propostas da sua chapa para, caso vocês venham se eleger, né, o que vocês estão planejando para a nossa cidade de Jacarezinho? Nós temos várias leis, né, que nós propomos e foram aprovadas na Câmara de Vereadores. Algumas aconteceram de forma concreta e outras por questão. Quem executa, as pessoas têm que... Só fazer um parênteses aqui, Marcelo, que as pessoas precisam entender. O Poder Legislativo, ele vai legislar e fiscalizar. Mas quem executa as leis é o Poder Executivo. Se o prefeito não quiser executar, e se não tiver um vice também que esteja trabalhando junto com o prefeito em parceria para executar, então às vezes não sai do papel, infelizmente. Por isso tem colega seu candidato sai por aí dizendo, vou construir casa popular. Eu falei, pera lá, não vai construir nada, ele vai, como o senhor faz, viajar, buscar recursos, emendas, propor ao prefeito a construção, né? Mas não vai construir nada, não vai gerar emprego, não vai fazer creche, não vai fazer asfalto. Não é uma atribuição do Legislativo. Por exemplo, asfalto. Vamos falar num bairro bem interessante, que foi da minha atuação como vereador. Ali na Boa Vista, entre a Vila Maria e Dom Pedro Filipe. Aquilo era um desastre. Toda chuva, as pedras desciam tudo. Eu me lembro. Inclusive, eu moro ali próximo, né? Essa loucura. A rua Palutines, a rua Luiz Paiva, a rua Antenor Rocha, certo? Era barro. Primeiro ano de governo. Primeiro ano que eu sou vereador. Chamei o Costa, que era o secretário de obras. Chamei, como o doutor Sérgio estava naquela loucura do hospital, sabe, muitas vezes você precisa de secretários competentes. Chamei o Costa e Costa, vamos assaltar lá? Milton, tem recurso. Eu falei, arruma um recurso. Consegui o meu recurso, R$300 mil. Primeiro orçamento ficou em R$265 mil. Como nós tivemos que refazer uma parte da tubulação ali, né, na Rua Argentina, esse orçamento foi para R$500 mil, certo? Sim. Executamos para o asfalto. Tá asfaltado. Vila Alves, recurso que eu busquei e consegui, tá lá, o projeto está lá. Demorou muito, por causa da Vila Alves, na Rua Dom João VI, da Imperatriz, né, ali. Ele sabe que quem lutou, quem conseguiu, quem foi até da verba, foi o vereador Newton. Domingos Lomba, ali no bairro Santa Helena, está lá, tem que fazer o asfalto. Quem conseguiu os recursos? Eu e o Serginho Marques, vereador agora, trabalhamos, a Gleice encaminhou R$250 mil, colocamos nossas emendas impositivas e está lá. Só falta fazer o asfalto. Quem tem que fazer? O prefeito, não o vereador que vai fazer o asfalto.
nós buscamos recursos e fazemos indicações, né, para que aconteça esse asfalto. Como eu falei, o campo da Vila Maria, toda reformado, com vestiário, só falta a pista de caminhada em torno do campo. Isso agora, na atual, foi no primeiro ano? Agora eu consegui o dinheiro com o deputado, que era deputado aí no BEC, mandou o recurso e foi investido lá. Tá pronto. Até eu fiquei muito triste, porque teve um vereador que falou que ele conseguiu fazer tudo. É tudo mentira. É só olhar na Câmara. E aqui na Câmara. Não vou citar o nome. Posso? É coisa de jornalista, viu? Então. Não deveria só perguntar assim, mas você está no direito, evidentemente. Então, ele foi mentir para as pessoas que foi ele que fez. Que está lá na Câmara, está tudo à prova ali, né? Então, assim, a gente tem um trabalho. A indicação que eu fiz, por exemplo, do asfalto no Jardim Europa. Está lá na Câmara, está lá a indicação. A reforma da praça, ali, na Vila São Pedro, Guadalajara, nós fizemos, inclusive a Sueli era arquiteta da prefeitura, na época que eu fiz a indicação, fui lá, conversei com ela. Sabe o que naquela praça? Além de tudo que eu li, nós queríamos uma pequena quadra, sabe que é 3x3? Sim. Ou a pista de skate, porque hoje está na moda, né? Hoje é. Mas só que não, a segunda arquiteta não tinha condições. Mas foi indicação nossa, foi buscar recursos, né? Quem buscou recursos aí, eu tenho que falar, o Palhares buscou recursos para lá, certo? Mas foi indicação nossa para reformar aquela praça. Então, assim, várias coisas, várias ideias que nós colocamos. O posto, a unidade básica do Dom Pedro Filipac. Menino, carro, eu consegui. A clínica lá para fisioterapia, a gente colocou recursos. Ar-condicionado, TV. O único local que tinha lá um aparelho para poder questão de cardiologia, com a enfermeira que é excelente, padrão lá, né, que é uma grande amiga nossa, com a Daiane Moraes, que é a nossa agente lá, né, agente comunitária, buscando recursos, consegui as emendas, coloquei como emendas impositivas, conseguimos recursos, tá lá, a enfermeira é a Zélia, certo? Grande amiga minha, capacidade, e depois eu colocando os outros também. Quem mandou o recurso para nós, quem mandou os aparelhos, né, foi o deputado estadual, na época, hoje é federal, Tadeu Venere. Então, assim, foram muitas coisas que nós lutamos nesses 2 mandatos. Como eu falei para você, nós temos várias leis aqui. Lei orgânica, por exemplo, lei desse ano. Sim. Uma lei orgânica assinada. A ideia foi nossa, aí o Serginho, junto com o Val, assinaram a lei, que tem 3 assinaturas, aprovado, porque hoje existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse Estatuto estabelece o seguinte, as empresas também podem, mas no órgão público, que uma pessoa que tem uma pessoa, um ente querido na casa, um parente, um filho, uma filha, o pai, a mãe, certo? Ou que tem que cuidar de alguém, ela pode ter uma redução da carga horária sem reduzir salário. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou com alguma patologia. Então, a lei nossa, a Lei Orgânica 01/2024. Temos aqui, igual eu já citei 2. Hoje eu escutei uma coisa muito triste, as pessoas soltando foguete na cidade, com estupido. Isso é uma lei municipal, você não pode estar proibido. Mas a própria pessoa que deveria fiscalizar e cumprir a lei, está descumprindo a lei. Hoje eu vi isso. É uma lei municipal. Por quê? Por que existe a lei municipal? Que é do governo Chiquinho, mecânico, que nós aprovamos junto com ele, trabalhamos junto com ele. Por que existe a lei municipal? Primeira coisa, as crianças. Mas esses rojões em campanha eleitoral? Foi em campanha, é festa final do ano, descumpre a lei. Pode soltar o rojão, pode fazer a festa, mas não. No caso do autista, no caso dos idosos, animais, então, os bichinhos. Então, tudo isso, então, existem leis que nós apoiamos na Câmara Municipal, que você vê muitas vezes não são cumpridas. Que quem tem que cumprir a lei, primeiro é o chefe do Poder Executivo e os próprios servidores. E depois a população em si. Outra questão, você sabe uma coisa séria, nós temos uma das maiores ilhas que existe no mundo hoje, está no Oceano Pacífico, parece ter nada a ver com Jacarezinho, né? No Oceano Pacífico. É uma ilha de lixo, onde muitos animais morrem. Muitas vezes as pessoas não sabem, aquele canudinho de plástico, a pessoa joga na rua aqui, toma seu refrigerante, joga no lixo, certo? Esse canudinho vai parar no Ribeirão Ourinho, vai parar no Fartura, vai parar na Panema,
esse canudinho de plástico pode causar a morte de animais. De animais, e além de Sim. ser altamente tóxico. Correto. É uma lei proibindo na cidade, mas cadê a fiscalização? A lei está aqui, ó, nós temos várias. E assim, fora de substituir para os canudinhos biodegradáveis, sim, ou para copos isso mesmo. Papelão, né? Que vai se decompor com um prazo de tempo, né? Não precisa ser de plástico, tem várias outras formas. Sim. Só que tem uma coisa boa, Marcelo. Você que é da mesma área humanas como a gente, né? Você já percebeu como que muitas pessoas estão mudando a sua consciência para a questão da biodiversidade, para a questão ecológica? Bastante. Os jovens, eu fico feliz, sou professor, quando eu vejo os jovens, né, como estão mudando o seu comportamento. Isso é muito importante. O uso racional da água, responsável. Até na questão de você não ser tão consumista. Eu vejo pelo meu filho, pouquíssimo consumista, né? Até em tudo que ele faz é pensando no futuro do planeta, pensando na população, pensando em deixar alguma coisa, sabe? A gente percebe isso. Nós vemos uma geração, isso, né? A nossa geração lutava pela queda do muro de Berlim, que aconteceu. Ali encerrou o ciclo da nossa geração. Vemos a segunda leva, né, que veio lutando para... E essa geração, vejo que eles têm agora a causa ambiental, a causa ecológica, como uma grande bandeira, né, do século XXI. Correto, é muito legal isso. E aí, quando você vê aqui um plano de governo que vem falar das cidades resilientes, que vem trabalhar com essa questão ecológica, em todos os seus aspectos, com profundidade, não é algo vazio não, né? Então você tem que preparar a cidade para o futuro. E como a gente vai preparar a cidade para o futuro? Você falou agora há pouco uma coisa muito interessante. Jacarezinho, uma cidade, a gente precisa gerar emprego, para gerar renda. Pois é, o nosso parque industrial, são 60 lotes abandonados lá. E tem que revitalizar, fazer acontecer, trazer as empresas, não só trazer empresa de fora. As pessoas têm que entender que na economia, você primeiro tem que pensar... Os da casa crescerem, se expandirem, crescer os nossos empresários aqui. Se quiserem um terreno, vamos trabalhar com eles para gerar emprego. Formação de novos empreendedores. Trazer de fora também, claro, importante, mas principalmente a nossa indústria local, ajudar o nosso comércio local, que está penando, certo? Aí você gerou o quê? Gerou emprego. Eu vi em Birigui uns projetos de cooperativas, que é o maior polo de produção de calçado infantil do Brasil, e projeto das cooperativas, que gerou de renda para terceirizar os serviços para as grandes fábricas de calçados ali. Então, para que houvesse um amparo legal, jurídico, né? Os grupos se organizavam dentro de trabalhos cooperativos. Deu muito certo lá. É muito importante isso, porque a gente vai gerar... A geração de emprego e renda. Se a prefeitura trabalhar... é muito forte nesse sentido. Se a gente investir na geração de emprego tem que investir em quem? Não, no empresário. Tem que investir no comércio. Se investiu em emprego, você gerou renda. Gerou renda, a economia girou dentro da cidade. Então é muito importante isso. Então a gente tem que fazer o nosso Parque Industrial 3, fazer os 60 lotes, organizar eles, entregar eles, gerar. Primeiro pensando, claro, nas empresas de Jacarezinho, puder traz de fora. Né? Segunda questão, o Sérgio, é uma coisa bem interessante. Eu sou de Cascavel, como você falou agora há pouco. Nasci em Ramilândia, mas fui criado em Cascavel. Cascavel é uma cidade hoje enorme. Sim. Cascavel foi criado o Porto Seco em Cascavel. O que é um Porto Seco? Aonde chega toda a mercadoria que vem de fora. Ali é um entroncamento. E ali é distribuído para as outras cidades, e para o Paraguai e para a Argentina. Exato. Ali é o trem, mas tem muitos caminhões, certo? Desenvolveu a cidade. Uma ideia do doutor Sérgio é trazer para Jacarezinho, que é um entroncamento também. Nós estamos próximos ao Porto de Paranaguá, próximo a Santos. E aqui também criar um Porto Seco aqui para distribuição das coisas da Jacarezinho, você pode. Por quê? Pegando carona agora com as melhorias da BR, sim, né? Vai ser duplicado agora, né? Até Santo Antônio, eles têm até 3 anos para começar a duplicação até Santo Antônio e até Cornélio. E vai sair essa duplicação, porque está no contrato, né? Claro, nós temos um trabalho agora, eu e o Sérgio, principalmente o Newton, né? Por questão do partido,
Nós vamos trabalhar muito questão desse pedágio aqui. Ficou muito caro, e a gente não pode ilhar a população de Jacarezinho, penalizar mais ainda com esse valor de pedágio. Tem muita gente que estuda lá em Ourinhos, e o pessoal de Marques dos Reis fica ilhado. Muito penalizado. Nós vamos trabalhar. Nós assumindo, a gente não vai bater o martelo para poder criar a praça de pedágio. Nós vamos trabalhar para poder resolver essa questão da população de Jacarezinho e de Marques dos Reis. Ou seja, não podemos deixar como está. Né? Entrou com ação na justiça, você viu que perdeu a ação. Né? Por quê? Teve vários, inclusive, infelizmente, né? Você viu que até deu no G1, né? No jornal lá da Rede Globo, né? Sim. O prefeito mentiu. Porque é isso que deu na ação. O prefeito mentiu na questão do pedágio. Certo? Tá lá, é manchete. Newton tá aqui inventando. É o que tá lá. Então, a gente tem que resolver a questão do pedágio também aqui. Para a cidade não ficar ilhada. Vai do Porto Seco, aqui você pega a BR. A Transbrasiliana, a 153. Nós temos aí a 369. Então, a gente pode criar em Jacarezinho um grande complexo para poder, de um Porto Seco, para as empresas trazer para cá e vender para fora. Isso é importantíssimo. Então, são ideias. Centro de logística, né? De distribuição, inclusive até para grandes fretes que chegam. Um caminhão grande chega, vai para o Porto Seco, e você usa depois os caminhões de pequeno porte para fazer as distribuições dentro dos municípios aqui da região. Não precisa colocar a carreta, entrar, às vezes dentro de uma cidade pequena, que danifica asfalto. Eu a carreta entrou no muro de uma colega aqui, né, em Jacarezinho. Quer dizer, você deixa o caminhão lá no Porto Seco, e olha que só interessante, que você pode fomentar o surgimento aí de empresas na área de logística, inclusive de pequeno e médio porte, para dar essa assistência para o Porto Seco, para assistir os municípios da região, né? Principalmente para o escoamento da produção. E a gente vai gerar muito emprego com isso. Então, a ideia é esta: o Porto Seco é um centro de logística. Exatamente. Quando ele recebe e distribui, certo? Isso é muito importante. Então, a nossa proposta é investir na geração de emprego a partir das empresas. E aí do aeroporto também, entraria a ideia do aeroporto? Tem a ideia do aeroporto também, favorecer, porque a gente precisa. Nós estamos a 150 km de Londrina. É o maior aeroporto que nós temos aqui. O governo do estado criou um aeroporto ali em Cornélio, que é caríssimo. Então, o pessoal de Cornélio nem pega o avião ali, que é muito caro. O avião que é para poucos passageiros. A gente precisa, então, Marília. O outro aeroporto é longe. A nossa região aqui precisa de aeroporto. Nós vamos ligar por isso. Como eu já falei, já temos aí, felizmente, nós somos lá em Curitiba, eu, doutor Sérgio e a Tina Tonetti, conseguimos com o reitor da Federal a questão da implantação do curso de medicina aqui em Jacarezinho. Ele falou assim: Newton, professor Newton, Tina Tonetti, doutor Sérgio, se o governo federal fizer a expansão da Universidade Federal, a gente vai olhar para o Norte Pioneiro, vamos olhar para Jacarezinho. Passaram-se 15 dias, entramos em contato com Grace Hoffman, Tadeu Venere, né? Entramos em contato com os nossos deputados. O que aconteceu? Na outra segunda-feira, o Lula vem e faz um anúncio, a expansão de todas as universidades federais no Brasil. Então, já temos o documento assinado pelo governo Lula, federal. Já assinado. Esse caminho está aberto. Agora, nosso trabalho junto ao MEC, para poder fazer a expansão da Federal do Paraná aqui, nós temos o campus em Jacarezinho com o curso de medicina. Potencialmente favorável, inclusive, para o nosso hospital. Com certeza. Acaba se tornando um hospital escola. Sim. Como nós temos o HU Londrina, né? Mas pode favorecer bastante, inclusive do ponto de vista regional. Perfeito. As regionais que nós temos aqui, tendo uma faculdade de medicina, eu acredito que iria melhorar muito, inclusive na questão do atendimento, né? Os residentes, os alunos fazendo sua residência aqui. Com certeza. A população. Todos os hospitais universitários podem pegar qualquer cidade. Eu estive em Ponta Grossa, quando infelizmente aconteceu aquele acidente dos nossos colegas que morreram, né? Na estrada, mas estava lá a professora Graça, que é de Cornélio. Nossa, o que é aquilo? Hospital Universitário de Ponta Grossa, Londrina, Universitário, Cascavel. Pessoal, as pessoas têm que entender. Se a gente conseguir o curso de medicina da Terezinha, a nossa Santa Casa vai virar um hospital universitário. O entendimento é outro. Até para a captação de recursos, sim, até para a questão de priorização na distribuição de repasses, né? Exatamente por ter essa referência. É uma proposta muito forte e viável, que nós estamos trabalhando já para isso. A professora tem que entender que precisa eleger o doutor Sérgio e o professor Newton. Na área de educação, você viu o que aconteceu no final do ano passado. Eu sou professor.
E professores têm que valorizar, não é assim que fala em qualquer parte do mundo, tem que valorizar o professor e a professora. O que o prefeito fez? Mandou para de lei no final do ano passado, votou-se em 2 sessões, a última sessão do ano, fez 2 sessões uma atrás da outra, uma ordinária e extraordinária, para tirar direito dos professores municipais, direito de carreira. Só 3 vereadores votaram contra aquele projeto. Nossa, tirar sangue do professor, tirar direito. Né? 3 vereadores só votaram contra, o resto tudo votaram a favor. E agora, está chegando outubro, o professor não vai ter a progressão na carreira. O professor precisa de progressão, precisa de valorização para poder estudar, fazer a formação continuada. Porque com formação continuada, a educação vai melhorar muito. O senhor seria um potencial nome para assumir a Secretaria da Pasta da Educação, de repente? Muita gente está pedindo isso. Porque a gente faz essa leitura, provavelmente, né? Como você falou antes, eu não vou ser um vice só de nome. Primeira coisa, já é um compromisso meu. Assumindo a prefeitura, dia 1º de janeiro, com o doutor Sérgio, eu já vou pedir minha licença para mandato do governo do Estado. Quem vai pagar meu salário é o governo do Estado, não é porque eu pagar meu salário. Eu sou professor do Estado, tem 2 padrões. Quem vai continuar pagando meu salário vai ser o governo do Estado, certo? Exato. E eu não vou ficar no colégio, eu vou ficar na prefeitura. Se for preciso, se for a gente assumir a Secretaria de Educação ou qualquer outra situação dentro do governo, doutor Sérgio, né? É o governo do doutor Sérgio e Milstein, não é só o doutor Sérgio. Geralmente o pessoal fala o governo X, o governo não, esquece o vice, né? Não, eu vou trabalhar, vou estar em Brasília direto. Até minha esposa pega no meu pé, o ministro daqui é meu sobrinho, né? Eu paro em casa muito pouco, viajando muito, porque tenho meus compromissos em Curitiba, hoje como diretor de formação política sindical da PP e secretário executivo da Federação Interestadual dos Trabalhadores da Educação. Eu represento hoje Paraná, Mato Grosso, Distrito Federal, Maranhão e Rio Grande do Norte. Mas então quer dizer, dentro dessas pautas, o senhor pretende priorizar o salário do servidor, a garantia dos seus direitos, dar uma atenção especial para os profissionais de educação de Jacarezinho? Sim, com certeza. Primeiro, assim, a gente vai valorizar e tem que valorizar o Plano Nacional de Educação que eu ajudei a construir. Ali, colocar as 20 metas, entre elas está lá a valorização do profissional de educação. Escola integral passa por a meta, não lembro se é a 4 ou a 5. Está na pauta do Ministério da Educação. Precisamos trazer a escola integral. O Jacarezinho não cumpriu nenhuma das metas da Lei 13.005/2014, que é o Plano Nacional de Educação 2014. Já estamos no segundo Plano Nacional de Educação, o Jacarezinho não cumpriu nenhuma das metas. Nenhuma das metas, nenhuma. Nem educação integral. Inclusive, uma das piores educações que nós tivemos, agora nós sabemos, até a Rede Globo já passou, né, sobre o governo do Estado do Paraná, que usaram o mesmo critério para aumentar um pouquinho o índice aqui em Jacarezinho. Mas os alunos estão chegando nos 6º anos, uma parte, infelizmente, não tem aprendizagem. A gente precisa melhorar. Sabe como você melhora? Primeira coisa, tem que investir aonde? Nós batemos em números bem derradeiros. Sim, os seres humanos são os professores, tem que investir em professores, municipais. Né? Hoje eu estou com um monte de estagiário trabalhando, dando aula, que não deveria. Qualificar, treinar esses professores, já precisamos. Valorizar também. Sim, qualificar os professores, melhorar e qualificar e valorizar formação continuada, melhorar o salário. Jacarezinho não paga o piso nacional dos professores, não paga o piso. Marcelo Paes não pagou nenhum ano. O senhor que acompanha o orçamento do município, dentro da área orgânica, tem recurso, daria para alocar? Mexendo, evidentemente, fazendo os devidos ajustes. Correto. Teria condição hoje da prefeitura cumprir com esse aporte de alocar o piso nacional para os professores? Sim, é importante que eu sou um crítico ali. No orçamento eu sou um crítico. Inclusive o último orçamento que nós vamos dar na Câmara, que o prefeito encaminha para nós, né? Eu critiquei na audiência pública que não estava as crianças inseridas, a violência contra a mulher não estava no orçamento, né? Então a gente fez a crítica na audiência pública. E mesmo assim não foi inserido recurso para poder lutar. Acesso social, muitas coisas não estavam no orçamento da prefeitura, porque não há uma prefeitura hoje que pensa no povo. Pensa em outras coisas, não no povo. Cultura, quase nada de recurso para a cultura. Nós precisamos pensar na cultura, sabe que a cultura desenvolve o ser humano e a cidade. Nós temos muitos artistas em Jacarezinho, nós precisamos investir neles. E são 2 bandeiras históricas de Jacarezinho, a educação. Sim. Como a cidade das escolas sempre foi a referência, cidade estudantil, sim. E a questão da cultura também. Né? Agora tivemos recentemente o Encena, que foi aí casa
lotado todos os dias os espetáculos, não tinha espaço, né? A gente noticiou, inclusive, na Farcom, a Rádio Cidade é federada da Farcom, no jornal, isso foi repercutido em todo o estado do Paraná, através da Rádio Cidade, isso foi noticiado, né? Correto. Na área de cultura. Então, nós temos a área da cultura, a área da educação, a área do esporte. E o MEC o Ministério da Cultura está preparando um projeto bastante audacioso para a cultura. A gente tem recebido isso através do Farcom também, informações, inclusive querem envolver as rádios comunitárias, esses projetos. Importantíssimo. Querem envolver as associações dentro dos projetos culturais da região. Professor, para a gente ir fechando aqui, 2 pontos, você tocou num assunto muito interessante aí, e acho que esse é um espaço muito apropriado para o senhor poder também se defender e fazer os seus esclarecimentos. Tem um periódico regional chamado Semanário do Paraná, que recentemente o acusou de ter exercido um mandato insignificante na Câmara, que provavelmente, que pelo que o senhor trouxe aqui, de ações, né, é notório que não condiz essa fala, dado tudo que o senhor apresentou aqui, né? E também de nepotismo, alegando que o senhor supostamente teria empregado sua esposa no cargo executivo do sindicato. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O senhor pode usar esse espaço agora para suas defesas, para os seus esclarecimentos, né? Esse periódico da semana passada, lá do Fábio Cardoso Ferreira, né, Semanário do Paraná, que é a gente chama isso de um jornal, se é um pasquinho, o que pode chamar, um tabloide, né? Mas dedicou uma parte significativa, né? O candidato a vice-prefeito do estado de Jacarezinho é conhecido como rei do nepotismo. O que você pode falar a respeito disso? Muito legal essa pergunta, Marcelo. Olha, eu já te agradeço mesmo por ter feito essa pergunta, porque eu vou poder explicar para a população de Jacarezinho o que vem acontecendo. Esse senhor, seu Fábio, me procurou, ligou para mim e falou assim: Milton, tem uma matéria aqui encomendada sobre você, professor. Gostaria de conversar contigo. Então, encomendada. Isso que ele falou para mim. Tem todos os áudios aqui, né? A conversa com ele, tudo aqui. Inclusive, já fiz um boletim de ocorrência por calúnia e difamação, né? Vou entrar com um processo contra ele. Já estou entrando na vara eleitoral agora, certo? E depois, na justiça eleitoral, desculpa, e depois vou entrar na justiça criminal. Você pediu direito de resposta? Eu pedi direito de resposta. Assim, ele falou, até uma matéria encomendada, eu preciso conversar contigo, né? Então, e assim, tentou marcar reunião comigo, e eu não fui. Ele mandava mensagem para mim, tá tudo aqui gravado, tá tudo a polícia também, né? Mas o senhor pretende essa alegação do quê? Olha, do tipo do senhor cobra a oferta? Não, ele não falou com essas palavras, né? Não chegou a falar sobre isso, porque eu não fui na reunião com ele. Ele queria uma reunião comigo dentro do escritório dele em Santo Antônio. E eu falei, não, tá, vou conversar com o doutor Sérgio e depois nós resolvemos essa questão, certo? O doutor Sérgio me aconselhou, falou, Milton, você não vai. E eu não fui, tranquilo. E assim, só que em momento nenhum, se eu olhar a minha vida em Jacarezinho, sempre pautado pelo trabalho, pela honestidade. Como eu falei, fui professor de ensino de ética na universidade. Me pautei muito, pauto ainda pela ética. Não fui. Inclusive, assim, até pensei em ir, mas eu ia gravar tudo que ele ia falar. Porque a gente sabe da conduta dele, não só comigo, com outros políticos da Jacarezinho e com outras pessoas também aqui na nossa região. Mas está lá a boletim de ocorrência. Ele fala que eu pratiquei o nepotismo, né? Primeiro, nem sabe que é nepotismo. Não sabe, porque nepotismo se pratica quando você é o prefeito ou você é o presidente da Câmara e você vai colocar alguém para trabalhar em cargos, né, que é seu parente, sua esposa, seu sobrinho, seu filho, sua filha, no órgão público. A PP Sindicato não é órgão público, é órgão privado, é um sindicato. E quando eu assumi a PP Sindicato, como presidente da PP em 2012, finalzinho de 2011, 2012, tem ata tudo, né? A Sandra já era funcionária da PP Sindicato. Já era funcionária. Eu conheci a Sandra na PP Sindicato, porque eu era funcionário da PP Sindicato. E conheci a Sandra, nos apaixonamos, casamos, e ela continuou como funcionária da PP Sindicato. Esse chão de escola rende, às vezes, né, claro, é muito gostoso. É uma das felicidades que eu tenho. É verdade, né? É verdade. Então, a Sandra, ela já era funcionária da PP. Ela entrou na PP Sindicato, que foi em 2005, quando a Ana Lúcia Bacon era presidente da PP. Aí ficou a professora Elza,
A Sandra foi. Quando eu assumi a PP em 2012, a Sandra já era funcionária. Daí no dia, olha, até eu falar o dia para você aqui, da documentação já está conosco, né? No dia 6/6/2012, a Sandra foi demitida da PP Sindicato. Quem demitiu a Sandra da PP Sindicato? O professor Nilton Stein, que era o presidente. E contratei a Tatiane Cândido no dia 1/7/2012, que é a funcionária que está até hoje na PP Sindicato com a gente. Então a Sandra foi demitida pelo Milton. Já era funcionária, ela foi demitida, inclusive, porque ela passou no concurso público, ela é professora no Colégio Imaculada, no Cebeja, ela é professora concursada do Estado, e daí em 2014, eu concorri à reeleição na PP Sindicato. A Sandra, como professora, ela poderia fazer parte da minha chapa, sem problema nenhum, fazer parte da minha chapa. E ela foi candidata na PP como secretária-geral da PP Sindicato, sem receber nem um centavo, porque quem é diretor da PP Sindicato não recebe, não recebe, né? E aí vem esse menino aí, que esse para mim é um menino que não tem conhecimento, é um menino, desculpa, mau caráter, né? E vem e faz uma matéria difamando. E outra coisa, fez a matéria esse atrás, agora repetiu, agora atacando a professora Selma Ambrosio, que é a secretária de Finanças da PP Sindicato. E eu falando, porque muitas pessoas entraram no Facebook dele, mas detonaram com ele muita crítica pela mentira que ele contou. Agora ele refez a matéria, falando que ele foi atacado, porque eu não... Ele quer que eu vou procurá-lo? Tá. O que ele quer? Quer me extorquir? Não vai me extorquir, porque eu não trabalho dessa forma. Meios legais. Meios legais. Então já está na justiça, estamos entrando com a ação num polo agora eleitoral, depois vai ser criminal, certo? Porque eu vou pedir a reparação dos danos que ele está me causando. Ele está me causando danos morais, danos profissionais e danos políticos. Certo? E ele quer dinheiro. E eu não vou dar dinheiro para a pessoa que é mau caráter. Isso eu não faço. Porque eu tenho índole. Eu tenho ética. E não lido com pessoas desse caráter. E ao mesmo tempo, ele está elogiando o nosso adversário. Você viu as matérias? Elogiou o nosso adversário? Né? Então, não sei o que está acontecendo. Não posso falar nada, mas está no polo judicial já. Ele vai ter que pagar por isso. E, infelizmente, não dá para brincar com política de baixa, tão baixeza como ele está fazendo. Ou seja, quer me atacar para que ele não seja eleito. E, assim, ele pode vir aqui na Câmara de Vereadores, ele vai verificar que o vereador que mais trouxe recursos para Jacarezinho, que mais apresentou projetos em Jacarezinho, foi o vereador Nilton Stein. Está aqui a lista, que a população pode ver, está aqui a lista, né? Só olhar na Câmara de Vereadores, vai ver lá o meu trabalho. E eu fico feliz, sabe por quê? Eu ando na rua aqui, as pessoas vêm conversar comigo. Marcelo, tá falando com o Vinícius, né, Vinícius? Eu nunca vi, eu não sabia que era tão conhecida assim na cidade. É verdade. Eu ando na cidade assim, sabe? É até gostoso. É um reconhecimento do meu trabalho. Caso, eventualmente, a chapa não venha a ser eleita, o senhor tem pretensões de seguir a vida pública, a carreira política? Está no seu coração essa vocação, esse chamado para... Eu tenho muitos projetos particulares que eu não consegui executar na minha vida, fazer acontecer. Um deles, felizmente, eu consegui fazer o curso de Direito. Hoje eu sou formado em Direito, né? Já estou fazendo uma pós-graduação na área do Direito, né? Direito previdenciário e trabalhista, que são as áreas que eu mais trabalho, né? Mas eu quero trabalhar muito a questão do direito constitucional. Inclusive, eu quero fazer mestrado e doutorado. Tem um projeto de vida particular meu, o Nilton, certo? Tem um projeto com a minha família, né? Daqui uns dias, eu sei que a Larissa vai estar casando, o Léo casando, estão namorando. Assim, sensacional, é a vida seguindo, percurso, né? E temos eu e a Sandra, né? Então a gente tem muita coisa, muitos projetos juntos, né? Que a vida pública demanda muito da gente, né? Hoje eu não dou muita atenção como eu deveria para minha família, né? Até pego no meu pé, hoje à noite mesmo, eles queriam fazer agenda para mim, cumprir. Eu falei, não, sábado à noite não vem, porque é minha família. Sempre em primeiro lugar, minha família. Eu aprendi com Aristóteles. Todos nós temos um porto seguro. Temos um porto seguro. O nosso porto seguro é a nossa família, sempre em primeiro lugar. Que nunca vai deixar você na mão. Mas, professor, agora uma curiosidade minha, pessoal. O senhor chegou em 2009 aqui. Como é que foi a chegada em Jacarezinho? Porque é muito comum
tem o bairrismo, tem a bolha, é de fora. Aí já logo se candidata a vereador, se candidatou logo em 2016, foi seu primeiro, 16, né? Então, se acabou de chegar, não é daqui, você chegou a ouvir esse tipo de coisa? Como é que foi como é que Jacarezinho te acolheu? Porque algumas críticas que eu ouço em relação a Jacarezinho, que é uma cidade muito blindada, que as pessoas que são de fora não encontram espaço, não conseguem muita aceitação, fica tudo muito restrito dentro dessa, que eles chamam de uma bolha social que existe. E de repente o senhor, sendo do oeste do Paraná, veio aqui, se instalou na cidade, hoje exerce uma grande liderança, quem sabe futuramente outras lideranças de maiores proporções, né, até no regional. Como é que foi essa experiência aqui com o Jacarezinho? Então, já vou te responder essa segunda questão. Só para poder concluir a primeira, que é bem interessante, porque daí, assim, só que a gente tem uma outra questão. A gente tem a vida particular, mas tem a vida pública. E muitas vezes se abre mão das questões particulares para viver o público. Hoje eu estou vivendo muito mais do público. Né? É uma renúncia da vida particular. É um sacerdócio. E a gente vive a vida pública. Como eu vivo, como hoje, como vereador, como diretor do sindicato, como diretor da federação. Partido, né? Então, essa é a vida pública que a gente acaba vivendo. Acaba sobrando pouco espaço aqui para a família. Eu quero ter mais espaço para minha família. Esse é o meu particular, né? O Newton, né? E a segunda pergunta é bem interessante. Eu vim morar em Jacarezinho no dia 10 de abril de 2009, certo? Já era namorada da Sandra, né? Eu trabalhava em Curitiba, no jurídico da PP em Curitiba. E a Ana Lúcia Balcão era a chefe do núcleo. Daí eu pedi a minha demissão na PP, certo? Saí da PP e vim morar aqui. Vim morar com a Sandra, certo? E fui trabalhar no núcleo de educação. Eu era coordenador do RH do núcleo. E ali eu comecei a atender os professores de uma forma diferenciada, com conhecimento, atendendo bem os professores, dando todos os passos para eles, né? Como eu devia agir para conquistar os direitos deles. Imagina, eu trabalho como coordenador do RH e, ao mesmo tempo, fazia outra ponte, aquela ponte do sindicato, que é mostrar o direito. E assim eu fui pegando amizade, não só em Jacarezinho, em toda a região. Teve uma coisa interessante, que em 2010, em 2009, 2010, o governo Requião fez a nova de padrão. E todas as pessoas que me escutaram fizeram a nova de padrão, a ampliação de carga horária, me agradecem até hoje. Aqueles que não me escutaram, falam até hoje, por que eu não escutei você, viu, né, professor Nilton? E daí aconteceu. Eu saí do núcleo quando o governo Beto Richa assumiu. Eu falei que o governo Beto Richa já conhecia, não trabalho com o Beto Richa, né? Saí do núcleo e vim para a escola. Vim da Alonso Barbosa e um padrão meu foi por 7. Depois eu consegui trazer o segundo cargo meu que eu assumi no José Pavão, onde estou até hoje. Então eu sou professor de filosofia do 7 e professor de história do José Pavão. Em 2012 eu assumi a PP Sindicato e comecei a fazer um trabalho diferenciado. Porque na PP não tinha 1.300 sindicalizados, eu levei para 2.000 e pouco. Quando eu deixei a PP, quando eu deixei a PP, eu deixei organizada, curso de formação dos professores, atendimento diferenciado da PP Sindicato, né? E, ao mesmo tempo, a gente liderou a PP já na greve de 2015, né? Que o governo usurpou mesmo a nossa previdência, aquele fatídico dia 29 de abril. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo na minha vida. E a população de Jacarezinho começou pelos professores, depois os alunos. Eles foram me acatando muito, foram me abraçando, né? Uma outra coisa, as rádios dão mais espaço para mim. E a partir das rádios eu conseguia falar com a população e mostrar a minha forma de ser e meu projeto coletivo. E dei aula na UENC, né? Dei aula durante 3 anos na UENC, que você citou agora há pouco, né? Então foi assim, foi uma coisa muito gostosa. Largando a sua tenda, agora algo que temos em comum, que eu também vim de fora, acho que primeiramente fomos laçados pelo coração, né? Minha esposa também daqui em 2009, também conheci a Suziel, né, minha esposa, e essa brincadeira já tem a Isabela com 10 anos. Eu conheci a Jacarezinha, essezinha aqui, nossa, né? E eu, só poder falar uma coisa para você, assim, eu fui acolhido de uma forma, primeiro, eu tenho que citar esse nome, não posso deixar de citar. A pessoa que foi um pai para mim aqui em Jacarezinho, né, foi o tio Noel. Noel Carroceiro, como o pessoal conhece. Noel Carroceiro. Essa pessoa me abraçou de uma forma, parece que o abraço dele, a família inteira me abraçou de um jeito, assim, que foi muito gostoso. Eu me senti muito bem em Jacarezinho. Eu falo hoje, pessoal, Jacarezinho para mim, o que eu puder fazer pela cidade de Jacarezinho, eu vou fazer.
pelo abraço que eu tive, inclusive, da família da Sandra. Tá aqui o Vinícius, que é meu sobrinho da Sandra. Então, assim, o acolhimento foi muito gostoso. A dona Cida, que é minha sogra, muita gente conhece, ali da igreja, ali da São Pedro, né? Assim, é muito interessante como eu fui acolhido. E toda a Jacarezinho me acolheu. Aí, eu ajudei no projeto da Associação Segunda Cooperativa da Orja, dos pequenos propriedades de agricultura. Então, inclusive vai ter assembleia agora, dia 20, me convidaram para ir lá, né? Assim, muito legal. E eu fui trabalhando com o povo, ajudando os pequenos agricultores, pelo familiar, na educação, sindicato, e fui me envolvendo. E assim, esse acolhimento foi muito gostoso. As pessoas estiveram comigo. Maravilha. Professor, para a gente fechar a pauta, um outro assuntozinho que causou um pouco de polêmica na cidade, há algum tempo, era em relação ao uso dos vereadores em relação às diárias, né? Perfeito. Que, embora sejam legais, não há nada irregular, né, nesse sentido, tanto que está lá disponível no portal da transparência, né? Mas havia muito questionamento em relação ao uso, muitas vezes, exacerbado, exagerado, por parte de alguns vereadores, né? Considerando, professor, o atual cenário do mundo, o contexto local, pastorar o salário de um servidor, um comerciário, por exemplo, de um trabalhador da indústria, né? E nós temos, assim, cifras, somas, eu lhe mostrei aqui o relatório, que beiram o caso de está chegando, beirando 80 mil reais no fim de uma legislatura, um gasto que não é de salário, né? É de diária. Mas eu queria que o senhor explicasse, e veja bem, nós estamos questionando aqui que isso é errado, como o senhor vai explicar daqui a pouco, né? Que tem uma função, tem um papel importante, isso tem base na lei para isso, né? Mas às vezes a gente nota um certo exagero, a pessoa acaba meio que se lambosa no processo, não se preocupa, falta às vezes será que não falta alguma empatia de dizer, poxa vida, eu estou representando uma população que muitas vezes, um trabalhador que precisa viver com 2 salários mínimos, né? E aí eu faço uso muitas vezes, porque é lei. Mas nem sempre, às vezes, por ser lei, o senhor agora do direito constitucional, porque é lei, porque não necessariamente precisa ser ético, né? Isso a gente herdou lá da filosofia. Explica para a população do que se trata essas diárias, como é que ela funciona, e claro, inclusive o uso que o senhor fez também, né, em relação aos recursos que lhe foram repassados. Perfeito, olha, Marcelo, é importante falar sobre isso, acho que nós, vereadores, temos que falar sobre isso, nós somos questionados pela população, e a população tem que questionar. Até eu acho uma coisa interessante aqui, que a população vai muito pouco na Câmara de Vereadores. Se atrás um cidadão perguntou, começou a falar, eu falei, mas você não vai na Câmara, mas eu posso ir na Câmara de Vereadores? Eu posso ir? Eu falei, claro, a casa é sua, você pode assistir todas as sessões, é pública. Tudo, inclusive as reuniões, as comissões, elas são públicas. Né? Tem várias comissões na Câmara. Então lá é a nossa casa, nós somos questionados. E temos que ser questionados, sim. Quando não tem questionamento, não tem avanço. A gente só avança com a crítica. Diária. Diária é um dispêndio que existe em todos os locais do poder público. Se você for olhar hoje o poder executivo, é que as pessoas não olham no executivo, olham muito no legislativo, vereadores. Vocês vão ver o tanto de diárias que o poder executivo também é até maior do que o poder legislativo. Governo do Estado, Ministério Público, que é o órgão de fiscalização nosso, né? Tribunal de Contas, Governo Federal, né? Todos os lugares têm diárias. O que é essa entidade diária, a gente chama, né? Esse direito, né? Para você se deslocar do município, para você ficar no hotel, para você pagar a sua alimentação, pagar o táxi, né? O Uber hoje, né? Hoje é Uber, né? E para você se alimentar. Essa é a questão da diária. Eu sei que tem vezes que eu vou para Brasília, o hotel é muito caro em Brasília. Não é barato. O custo de vida lá é caro. Tudo em Brasília é caro. As pessoas não entendem, né? Também é muito caro. É caro. Então, muitas vezes a diária... Um cafezinho lá, um pão de queijo, no shopping é uma coisa absurda, né? A última vez que eu fui para Brasília agora, inclusive eu fui lá falar sobre a questão do curso de medicina, fui lá no congresso, né? Tinha uma agenda lá, né? Sim, sim. E assim, eu fiquei num hotel, porque já não tinha mais hotel no centro de Brasília. Não tinha. A diária passava de R$2.000 de alguns hotéis lá. Então, daí eu fui para um local lá chamado Núcleo Bandeirantes.
o hotel que eu fiquei lá, pessoal, olha, muito complicado. Mesmo assim, não era barato, certo? Eu não tinha local mesmo. Então, assim, a diária é para isso, para a gente custear essa despesa nossa. Eu sei, eu já votei, né? A gente já discutiu muito na Câmara de Vereadores, né? Porque o valor também, eu acho que não precisa ser esse valor. Esse valor eu acho alto. Qual que é o... Vai estar 700 e poucos reais para ir para Brasília e Foz do Iguaçu, né? E 500 e pouquinho para Curitiba. Por dia. Curitiba, fala para você, hoje uma diária em Curitiba não precisa de 500 reais. Curitiba tem muitos hotéis, né? Sim, tem e não é tão opções. caro Curitiba como Brasília. E também não é tão caro Curitiba como Foz do Iguaçu. Eu sou um crítico, eu fui 2 vezes a Foz do Iguaçu. Eu fui uma vez para uma reunião do Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas, que daí é importantíssimo participar, é o órgão público, é o órgão fiscalizador, é onde você aprende mesmo muita coisa, né? E outra vez eu fui por conta da agenda da Itaipu, por conta dos recursos, né? E as minhas fotos com ele e tudo mais. E aí tem uma coisa interessante que as pessoas não sabem, que agora o Tribunal de Contas está resolvendo essa questão, parece que já resolveu. E é assim, ó, para o Milton, vereador, ia a Curitiba, do Foz do Iguaçu, só fui 2 vezes, eu não vou, certo? Eu acho que Foz do Iguaçu, lá não tem parlamentar, lá não tem governo do Estado, lá não tem Assembleia Legislativa do recurso. Talvez um congresso, um curso, coisa ou outra, né? Uma coisa que é muito pontual. Eu sou muito crítico à questão de Foz do Iguaçu, né? E Brasília você precisa ir, porque lá estão os recursos, lá que estão os ministérios, Exatamente. Lá que está o governo federal, lá que estão os deputados, você precisa ir. Então, se você falar que é um vereador que não vai a Brasília, não vai a Curitiba, você não vai fazer política. Você precisa fazer política, certo? Então, assim, eu defendo que a diária, ela não precisa ser tão alta. Ela pode ser menor o valor, é necessário, certo? Vou falar que não. Só que tem algumas coisas assim, você não precisa ir todo mês. Porque tem vereador que vai todo mês para Todo mês para Foz do Iguaçu, ou não vai para Curitiba, você não precisa, porque... Para Foz do Iguaçu, mas faz essa viagem recorrente, assim. Igual eu estava falando para você, direto, se você olhar no portal da Câmara... Tem vereador aqui que já bateu aqui na marca de R$ 67.247,45 de gasto, já excluído, fora o que devolvido, já excluído o que ela devolveu. E outra coisa, eu falo para você, infelizmente, no Paraná e no Brasil existe uma indústria de cursos para vereadores. São empresas que dão curso e ganham muito com isso, né? Que além da diária, a pessoa tem que saber, é público. Você paga também a inscrição de cada vereador que vai fazer esses cursos, em torno de R$2.000. Cada inscrição por vereador, certo? Além da diária, tem inscrição. Mais despesas de viagem, assim, não precisa ser tanto. Eu sei que você pode ir uma vez, 2 vezes, cada 2 meses, certo? Você precisa ir lá fazer política. Você não tem como. Visitar a Assembleia Legislativa de quando, visitar os deputados. Passar o chapéu no deputado, trazer recursos, trazer um ônibus, trazer uma ambulância, trazer as coisas, né? Ir na Câmara Federal, isso é importante. Durante a semana. Agora, Marcelo, tem uma coisa muito engraçada. Que só lembrado quem é visto. A população não sabe. A população precisa saber. Agora, quando está resolvendo essa questão. Por exemplo, o Milton, vereador, um exemplo didático. Se eu sair daqui segunda-feira, eu estou indo para Curitiba conversar com o deputado X, certo? Tá. Eu tenho direito a pegar diária? Tenho, certo? Diária, poder tal, e vou voltar na terça, que eu não vou no mesmo dia, vou voltar no mesmo dia, que isso não se faz, né? Primeira questão, nossa, segurança. Porque você precisa ter reunião com o deputado, e o deputado vai te atender à noite. Ele vai te chamar para jantar, uma janta, um bate-papo mais à noite. Geralmente porque a agenda do deputado, de manhã, são comissões. À tarde, ele fica onde? Ele fica em plenário. E tem que contar que tem vida pessoal, tem o trabalho dele, tem outras atividades. Então, muitas vezes, a gente vai conseguir conversar com o deputado no gabinete dele e depois do plenário. Lá no gabinete, nem a janta. No fim do dia que ele recebe lá. Muitas vezes, o cafezinho, é o café, você não consegue nem jantar. Certo? É uma coisa bem interessante, né? Você almoça ali, daí você almoça com o deputado, lá na Assembleia mesmo. Sim. E assim, mas tem uma coisa interessante, isso seria uma diária, no máximo 2, certo? Durante o Lema, os caras tinham uma interpretação, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que para você não poderia fazer esse tipo de coisa. Então, o que o vereador fala? É uma forma que eu acho legal, mas não moral. Ele vai fazer um curso em Curitiba, certo? Nesse curso, o curso geralmente ele vai até meio-dia ou depois do meio-dia, e você tem um prazo para conversar com o deputado.
sabe, um momento para conversar com o deputado. Tem um protocolo agora. Os cursos são 4 dias, daí você tem que pegar 4 diárias. Então você não precisa pegar 4 diárias. Se a gente tivesse a permissão, que as pessoas não sabem, de poder pegar a diária, ir para Curitiba, conversar com o deputado e voltar no outro dia, certo? E o dispêndio financeiro seria bem menor. E outra coisa, pessoal, Jacarezinho, nós temos 9 funcionários na Câmara Municipal de alta competência. Muitas coisas você não precisa fazer curso, certo? Você está sendo porque os nossos... Nós temos um menino ali que é mestre. Nós temos a Mônica, que além de advogada, nosso currículo é enorme na área de literatura, língua portuguesa, a Elisângela, o Leandro, o Amauri, nós temos lá o Rodolfo, alta competência. Tudo que a gente precisa, eles fazem tudo, certo? Tudo ali. Eles sim, como eles são concursados, você tem que investir neles. Porque o dia 1º de janeiro de 2025 eu não sou mais vereador. Eu passei, eles ficam. A gente precisa das pessoas, igual na prefeitura. Hoje a prefeitura, citar para você, olha, eu tenho várias secretarias que não tem um funcionário concursado. Tudo cargo comissionado. Tudo cargo do prefeito. Se esse prefeito sai, essas pessoas vão sair. E daí? Quem vai tocar a secretaria? Principalmente uma secretaria muito importante, que é a saúde. Maioria com cargos comissionados ali dentro, e depois quem toca? A secretaria. Tem que enxugar? Nós, na questão dos cargos comissionados, com certeza. Cargos mais técnicos. Outra coisa que nós precisamos investir em Jacarezinho, voltar, dar chance, oportunidade para toda a população com um concurso público. Há quanto tempo não tem um concurso público na prefeitura? Né? Hoje, para auxiliar administrativo, as empresas, áreas internas. Hoje se contrata empresas para prestar serviço e mão de obra em Jacarezinho. Não, tem que ser concurso público, artigo 37 da Constituição Federal, oportunidade para todos. Prefeitura não é cabide de emprego. Prefeitura é pública, é para todos. Para todos precisa de concurso público. Isso eu já falei com o Sérgio. Abre a demanda e abre o concurso, e nós vamos contrata. Daqui 4 anos. Você sai, essas pessoas vão continuar lá e você não precisa alocar isso. E não é só isso. Não é só isso. Essas pessoas têm que ter qualificação, formação continuada. Porque as leis no Brasil mudam todo dia. Verdade. Não adianta você ser um servidor público também que fica lá encostado. Não, você tem que qualificar essas pessoas, dar oportunidade. E como você faz isso? Eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão pública, gestão humana, para que eu possa depois usar desse meu conhecimento para poder ajudar o Dr. Sérgio a fazer um ótimo trabalho dentro da prefeitura, inclusive com os nossos servidores públicos, né, aqui de Jacarezinho, valorizando, dando condição para eles e poder fazer algo bem melhor para a população. Isso nós estamos fazendo. Inclusive, estamos fazendo um pós nesse sentido. Para poder depois estar melhor preparado tecnicamente para assistir os servidores. Isso. Professor, a conversa é excelente, mas nós estamos chegando na nossa reta final. Que recado o senhor gostaria de deixar para os seus eleitores, para os eleitores que estão ouvindo o programa, não só de Jacarezinho, o senhor vai poder dizer que tem pessoas de outras partes aqui do Paraná ouvindo a gente, fora do Paraná também. E por que a sua chapa deveria ser a escolhida pela população de Jacarezinho? Perfeito. Olha, a nossa chapa, Dr. Sérgio, o professor Nilson Stein, um na área da saúde, outro na área da educação, nós sabemos como cuidar da população. Primeira coisa é saber como cuidar da população. E não é cuidar por cuidar. É cuidar com carinho, com humanidade. Cuidar das pessoas exige muitas coisas. E entre elas ter renda, ter emprego para ter renda, ter educação de qualidade. Não é qualquer educação de qualidade, valorizando os nossos professores e professoras, nunca esquecê-los, respeitando nossos professores e professoras, cuidar dos nossos servidores públicos, como eu falei agora há pouco. Muito importante que nossos servidores públicos trabalhem com vontade. E para isso precisa incentivar, valorizando. Nós precisamos trazer para a cidade de Jacarezinho, na área, por exemplo, do lazer. Eu estou com um projeto, dando certo a nossa eleição, que eu tenho certeza que vai dar certo, revitalizar todo o Ribeirão Ourinhos, com recurso da Itaipu, com pista de caminhada, com pista de ciclismo,
E todo o Ribeirão Ourinho tem espaço para o lado, de repente, para ajudar até na questão climática da cidade. Correto, com arborização. Nós estamos pensando em fazer, tem um lago de contenção abandonado aqui, vamos recuperar o lago de contenção. Eu vivi para o Beltrão, falei, do Beltrão, você vai conhecer muito bem, 3 lagos que tem lá, e isso interferiu até na questão do clima da cidade. Correto. 3 lagos, e assim, domingo à tarde, a população vai para os lagos, com as famílias, né, para o momento de recreação, de lazer. Mas, falta espaços assim. Eu vou citar 2 cidades para vocês. A revitalização das praças. Né, a nossa aqui, próximo da gente. Olha a Tomazina, hoje o lago municipal lá, e a pista de caminhada. Agora também. Sim. Olha aqui Santana do Tararé. Olha o lago, a revitalização do pista de caminhada, a arborização e tudo mais. Então a gente precisa, já tem um projeto bastante pronto, trabalho feito com o Instituto Federal aqui, que é do governo petista, está aqui na Pezinha, governo Lula com a Dilma, né? Estamos trabalhando um projeto e eu vou conseguir o financiamento com a Itaipu, certo? Já está lá, já conversei com o Enio, estamos só trabalhando nesse sentido. Então, para isso, precisamos da nossa eleição. Outra coisa, renda, educação, saúde. Nós precisamos resolver a questão do pronto atendimento, que é nosso. Porque as pessoas muitas vezes não entendem o que é pronto atendimento e pronto socorro. A nossa Santa Casa aqui é o hospital referência do Norte Pioneiro e está perdendo. Você já sabe que muitas cirurgias eletivas estão indo para fora, porque não tem um especialista mais aqui na Santa Casa para cuidar. Por isso vai para Carlópolis, Santa Mariana, Arapongas, para também na região, as cirurgias eletivas. Nós precisamos recuperar a Santa Casa, reformar a Santa Casa. Temos projetos para isso, inclusive, se a gente conseguir o curso de medicina em Jacarezinho, que ali vai se tornar um hospital universitário. Com todos os recursos do governo federal, a partir da extensão da Universidade Federal do Paraná. Então, nós queremos fazer casas populares para a população. Temos do Sérgio 48 casinhas que estão ali, não foram entregues ainda. A população precisa de casa, precisam entregar essas casas. Então, a gente tem N projetos, está tudo aqui no nosso plano de governo, certo? A população pode nos procurar ali no comitê, nós vamos estar falando, mostrando a população. Dá para acessar esse conteúdo? Vocês têm disponível em PDF, de repente, para... Tem PDF, só pode pedir para a gente manda, encaminha, certo? Também está no fórum, que tem protocolar no fórum, nosso plano, está lá, o nosso plano, o fórum eleitoral, certo? Vamos focar no nosso Facebook também, certo? O nosso plano de governo. E assim, para a população de Jacarezinho, a união entre o Dr. Sérgio, Milton e o Dr. Sérgio e Milton tem, certo? A gente vai conseguir reconstruir essa cidade. Trazer a cidade para o povo jacarezinho e não ficar mais a cidade restrita para um pequeno grupo, mas para essa toda é a a crítica população. que o senhor faz a atual gestão. Com certeza. Sim. Hoje a cidade é para um pequeno grupo. A cidade hoje não é para toda a população. Como eu sei, eu conheço o orçamento, eu acabei de falar, eu não vi proteção das mulheres, eu não vi proteção das crianças, não vi proteção das pessoas que vivem aí com várias questões de saúde, né, no orçamento. Nós vamos colocar todas as pessoas no orçamento do município, fazer acontecer. Uma outra coisa, esse prefeito encaminhou, foi aprovado, eu votei contra, taxa de lixo. Nós temos que resolver essa questão que nós estamos pagando hoje, a taxa de lixo, e não resolveu a questão do lixo na Jacarezinho. Já temos que resolver, não está pagando. Já tem que resolver a questão da taxa de lixo e resolver a questão do aterro municipal de Jacarezinho. Nem se for a partir de um consórcio com outros municípios. Nós precisamos resolver essa questão. E outra questão, todas as ruas que não têm asfalto ainda, nós vamos terminar, que agora falta pouco. O Sérgio assaltou Nossa Senhora das Graças, deixou o projeto Panorama, Vila Castro, Vila Silas com a rua, resolveu a questão ali da rua Minas Gerais, Boa Vista, como eu falei, que foi recurso que buscamos, né? Temos aqui na Vila Egeu, aqui, nós precisamos resolver essa questão, né? Temos muito, vamos resolver todas as questões. Porque nós temos o governo federal, e no governo federal tem muito recurso. Nós vamos buscar resolver junto com a associação de agricultores, né? Nós temos aí a Orja, temos a Agrojac, nós temos outras questões que nós vamos resolver com eles, e vamos trabalhar junto com eles, trazendo recurso para eles. E uma coisa muito importante que está aqui, e ontem eu recebi uma crítica,
ontem não, desculpa, foi na quinta-feira, olha a lei de autoria do vereador Nilton Stein, lei 33.764/2020, regulamenta o uso e a aplicação de agrotóxicos nas proximidades dos locais que especifica e dá outras providências. Precisam resolver essa questão, porque é uma coisa muito importante, o agrotóxico, que joga aí nas grandes lavouras, mata as abelhas, aí a produção de frutas e caizinho caiu muito. Nós precisamos resolver essa questão com nossos agricultores que produzem aí frutas e outras questões também na cidade. Então, muitas questões nós temos aí para defender, muitos projetos nós temos para levar para a população. Educação, com certeza, é meu carro-chefe, né? Mas, principalmente, nós vamos ter a produção de Jacarezinho, voltar no Dono Sérgio Nilton Stein, a gente vai olhar com muito cuidado, com muito carinho. Primeiro, na saúde, educação e emprego. São as 3 coisas, são os nossos carro-chefe aqui para a nossa gestão nos próximos 4 anos.